Olá, bom dia a todos, a todas. A gente já pode começar, né? Já esperamos aí 5 minutos, né? E aí o pessoal vai adentrando aí a nossa capacitação de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou assistente social do programa Capacita Suas, no qual nós promovemos capacitações em parceria com a Secretaria do Bem-Estar Social daqui de Bauru, para toda a rede, né, dos trabalhadores. E hoje nós temos o privilégio de estar recebendo conosco nessa manhã o professor mestre José Arthur da Costa Castilho. Eu informo a todos também que essa capacitação de hoje está sendo gravada, tá? Nós vamos disponibilizá-la no Instagram, no YouTube das SEGs, da própria secretaria. Eles já fazem a divulgação, né? E aproveitamos também para divulgar o EcoSuas, que depois acho que o professor vai estar falando um pouquinho para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Okay. Eu gostaria de passar a palavra, então, agora para Ana Camargo, aproveitar e falar também do certificado dessa capacitação, nós vamos estar direcionando a quem fez as inscrições, né, quem recebeu o link, vai estar recebendo o certificado da capacitação de hoje, tá ok? Essa é a nossa última capacitação do ano, né, e vamos encerrar aí com chave de ouro junto com o professor. Tá? Seja bem-vindo à cidade de Bauru, mesmo que virtualmente, numa outra oportunidade, serão recebê-lo presencialmente aqui em Bauru, professor. Ana Camargo, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Estão me ouvindo bem? Sim? Bom dia. Sim. Bom dia. Eu queria agradecer, eu não sei nem como eu te chamo, é José Arthur, como que você gosta que eu te chame? José Arthur, porque já tem muito Arthur no mundo, né? Aí José Arthur fica uma coisa diferente. Eu queria agradecer o seu convite, né, em nome da Secretaria do Bem-Estar Social. A gente tem feito alguns encontros, né, com as equipes dos serviços de convivência aqui na cidade de Bauru, e para a gente é um orgulho saber que você vai dedicar esse tempo para fazer esse diálogo com a gente aqui, né? A gente está nessa caminhada, né? Porque a gente tem servidores novos, nós temos funcionários novos, mas a gente precisa, mesmo quem já está há algum tempo nessa caminhada, enquanto trabalhadores do SUAS, nos serviços de convivência, a gente está aprimorando aí o conhecimento, né? Discutindo, refletindo sobre a execução, essa prática, né? O que o serviço de convivência ele traz, né, de impacto na vida dos usuários. Então, a gente agradece a tua participação em nome da nossa secretária Ana Salles, do Bem-Estar Social. Então, nós estamos aqui com equipes de CRAS, né, das organizações da sociedade civil, nós temos a equipe técnica de monitoramento do SUAS, que acompanha todo o trabalho, execução, né, do serviço de convivência pelas organizações, serviços e programas da rede socioassistencial aqui de Bauru, e a gente, então, gostaria de, né, aproveitar essa fala, né, essa reflexão, que você fale da tua trajetória, né, professor, porque você já foi educador social, já esteve lá do lado, na ponta, né, e fale da tua formação, do seu blog, para que as pessoas possam seguir, possam, né, ampliar o conhecimento. Então, eu queria agora deixar a palavra para você, que você se sinta à vontade, acolhido aqui pelas equipes de Bauru. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por ter sido cogitado, né, para esse convite. Acredito eu que esse momento de fim de ano ali é muito importante, né, porque é o momento que as equipes estão sentando para avaliar o que foi feito, para traçar uma nova estratégia, né, repensar. Então, me sinto bem feliz de estar fazendo parte desse momento aí em Bauru. Bom, meu nome é José Arthur Castilho. Eu vou pedir para a Aline
projetar, porque no slide, eu coloquei, nos slides, eu coloquei um slide sobre a minha trajetória. Eu sempre faço assim. Aí eu vou pedir para ele projetar, para vocês entenderem um pouquinho mais quem sou eu. Opa, está no final. A Aline vai dando todo o apoio para você, viu, Arthur? É porque eu tô só com o celular, né? Eu já vou aqui. Travou aqui. Aí eu mandei para ela os slides para que ela pudesse transmitir para mim. Pronto. Isso. Bom dia. Eu fui convidado, né, pela Ana Camargo. Ela acompanha o blog do Instagram Ecoas Suas, que é uma iniciativa, né, que promove formação, assessoria e consultoria no campo da pedagogia social, né, e focando no saber da educação social, né, para que a gente pudesse fazer esse momento de troca aqui. A fala Educação Social no SUAS, pistas para uma atuação compromissada e com intencionalidade no serviço de convivência. Aí você pode passar, Aline, para eu fazer quem sou eu. Quem sou eu, né, respondendo a pergunta da Ana. Pode passar. Bom, meu nome é professor José Arthur, sou pedagogo, sou formado em pedagogia. Na verdade, a minha primeira graduação foi em biologia. Eu sou biólogo, né? A minha primeira graduação de todas é em biologia. Mas eu nunca atuei como biólogo, né? Dentro da biologia, eu fiz a licenciatura e eu me encantei pelo mundo da educação, né? Nessas experiências que eu tive em sala de aula. E na universidade, né? Eu sou formado em biologia pela Universidade Federal do Pará. Na universidade, eu entrei em contato com a educação social, a partir de projetos de pesquisa, projetos de extensão. Tive a oportunidade de trabalhar em educação do campo, né, na zona rural. Tive a oportunidade de trabalhar em OSCs, e que foi quando eu me tornei um oficineiro. E apaixonado por esse mundo, entendi que não era minha biologia, havia sido uma escolha que não atendia o que eu precisava no momento. Eu decidi fazer uma nova graduação em pedagogia. Posteriormente, me especializei em arte e educação, pois a minha experiência nas OSCs foi no sentido de oficina, né? Eu fui um oficineiro durante muito tempo e eu fiz a minha especialização em arte e educação. E no mestrado, eu fiz um mestrado em ciências ambientais. Vocês podem achar estranho, né? Do nada, ciências ambientais nessa trajetória. Mas, porque, na verdade, eu também sou educador ambiental. Né? A minha pesquisa de mestrado foi uma pesquisa de educação ambiental no contexto do SUS. Durante muito tempo, durante mais ou menos uns 3 anos, eu trabalhei no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, aqui em Belém do Pará, e eu desenvolvi um projeto de educação ambiental dentro desse espaço, né, com os usuários, pessoas idosas que eu atendia. E esse projeto culminou na escrita da minha dissertação em educação ambiental. Tanto isso também justifica o nome da minha página, ser Ecoa, né? Então, ele tem todo esse porquê, né? Pode passar, hein? Sou de Belém do Pará e sou educador social desde 2013. Já são 10 anos. Quando a gente para fazer as contas, a gente percebe que já são 10 anos nessa caminhada. Comecei como oficineiro em organizações da sociedade civil. Eu fui arte educador na APAE de Belém do Pará. Eu fui educador do campo em escolas quilombolas do Marajó, em escolas ribeirinhas, né, fazendo esses projetos. Trabalhei com pesca artesanal, trabalhei com agroecologia, sou certificado como contador de histórias, mediador de leitura, né, já dei aula em cursinho popular, sabe, essas iniciativas de cursinhos populares para jovens da periferia poderem acessar a universidade, educação popular, ocupação, cozinha popular, enfim, várias iniciativas da sociedade civil. Né? E eu entrei, digamos assim, eu me institucionalizei a partir do concurso público que eu fiz, né? Já com essa trajetória, eu fiz o concurso público e me tornei educador social do município de Belém do Pará. E durante todo esse tempo fui me enriquecendo, né? Fui fazendo a minha trajetória acadêmica
em paralelo com a minha trajetória profissional. Eu sempre falo que eu, não sei quantos pedagogos nós somos aqui, né, nesse público que está me assistindo, mas usualmente, como é que é a trajetória do pedagogo no SUAS? A gente se forma em pedagogia e depois entra no SUAS, né? A gente conhece o SUAS na prática, na rotina de trabalho, etc. A gente é apresentado à pedagogia social já trabalhando. E eu fiz um movimento que é o contrário, pois eu entrei em uma outra lógica, né? Eu entrei com uma outra formação, com uma outra bagagem, e eu decidi que eu queria ser um pedagogo depois que eu passei por todas essas experiências profissionais e humanas. Né? Então, eu sempre coloquei na minha mente que eu seria um pedagogo do SUAS. Eu me formei em pedagogia para contribuir com o SUAS. Então, todas as minhas formações, TCC, artigos, sempre foram levando pedagogia social dentro do SUAS. Educação ambiental no contexto do SUAS. Arte e educação no contexto do SUAS. Né? Sempre trouxe essa iniciativa. Né? Esse é um pouco de mim, né? Eu sou uma pessoa muito falante, me empolgo falando. Vocês vão perceber que se a Aline e a Ana não derem um corte, eu vou me empolgar, porque eu realmente sou muito apaixonado pela assistência. Eu fui apresentado a política de assistência em uma época muito específica assim, da minha vida, e ela me enriqueceu muito enquanto pessoa. Né? E eu sinto que a ideia de fazer um perfil, que é o EcoASUAS, né, para compartilhar com outros educadores, né, e outros profissionais de nível superior, enfim, gestão, é justamente para que torne esse caminho mais suave, vamos dizer assim, porque é uma categoria, né, é um ofício muito complexo, a gente está diante de muitas situações com as quais a gente tem que lidar, né, situações que as normativas não prevêem, e a ideia do perfil é realmente ser um espaço de troca, né? E esses momentos aqui, como agora eu estou com vocês, né, realmente ser um espaço de troca. Pode passar, hein? Aqui são uma das minhas vertentes dentro desse trabalho de capacitação é a produção de material didático. Eu tenho 3 materiais que são de domínio público, vocês podem procurar na internet, que vocês encontram, que é o Nós e os Peixes, que é uma história em quadrinho de educação ambiental, né, que eu trabalhei quando eu fazia um trabalho com os pescadores e com os vendedores de peixe aqui em Belém do Pará, né, nas feiras livres. Então, foi um trabalho terapia com o CRAS, que atendia o público daquela feira. Também temos o caderno de atividades Agrobiodiversidade para comer, ser feliz e ter saúde nos quilombos do Marajó, que é parte, né, é um produto da minha experiência como educador do campo, que também tive um grande suporte da Prefeitura de Salvaterra, que é uma cidade do Marajó, aqui no Pará, e a última publicação, que é o Caderno de Orientações Técnicas para Fazedores e Fazedoras de Cultura, que foi financiado pela Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Pará. Né? Então, são 3 materiais que vocês podem encontrar na internet, e que eles são materiais que eles são, principalmente os 2 primeiros, eles instrumentalizam educadores para que eles possam trabalhar temáticas sensíveis, né? Temáticas nesse que envolve realmente a questão ambiental, a questão da cultura. Então, são temáticas que envolvem isso, né? Porque eu sou um educador da Amazônia, né? Então, eu moro em um lugar muito rico culturalmente, né? E eu acredito que incorporarmos isso na nossa prática é interessante. Né? E vocês aí de Bauru têm as especificidades do território, tem a cultura do território, né? Então, eu acredito que esse material que está disponível na internet, é só vocês procurarem, vocês conseguem se inspirar de alguma forma. Né? Então, por isso que eu trouxe esses títulos aqui para vocês. São as minhas publicações que eu tenho até o momento. Pode passar. E quem são vocês? Vocês preencheram um formulário, né? Para estar fazendo parte dessa formação, com o nome de vocês, a unidade, etc. E eu quero saber se vocês são de CRAS, se vocês são de OSC, se vocês são pedagogos, assistentes sociais. Vocês podem escrever aí no chat qual é a categoria de vocês, o que vocês fazem atualmente no SUAS, se vocês fazem execução direta ou indireta. Eu quero saber quem são vocês
para que a gente possa trocar aqui um pouco. Já vi ali que tem OSC. Pode passar ali. Porque eu sei que vocês são de Bauru, né? Essa cidadezinha aí, cidade vermelhinha aí bem no coração do estado de São Paulo, que tem esse cartão postal, que é o... Mas eu vou admitir que eu não conheço muito de Bauru. Então, realmente, eu não conheço muito as especificidades da cidade, né? Não conheço muito. É porque, realmente, se tanto não chega daqui para aí, também como não chega daí para cá, né? Então, eu quero saber um pouco mais quem são vocês. Estou vendo que temos educadores, assistentes sociais. Eu vi a PAI ali, apareceu um comentário voando ali, a PAI. A gente também... o município de Belém teve vínculo com a PAI, né? A PAI foi credenciada durante um bom tempo como OSC da assistência social no SEMAS. Tá certo, então. Então, a gente está vendo... Eu parto do princípio, gente, que todo mundo, nível técnico, técnico de nível superior, educadores de nível médio, agentes sociais, recepcionista, coordenação, eu parto do princípio que todo mundo que está dentro de uma unidade socioassistencial, trabalhando, é um educador social. Porque a nossa prática, ela vai... um bom dia mal dado por um recepcionista vai afastar uma pessoa em uma situação específica de uma vulnerabilidade daquele CRAS. Só para dar um exemplo para vocês. Então, uma informação desencontrada vai afastar, tem um potencial imenso de afastar uma pessoa que precisa do nosso serviço. Então, uma orientação mal repassada de uma coordenação para a sua equipe tem uma grande possibilidade de prejudicar as pessoas que estão demandando os serviços de assistência. Então, sempre que eu falar educador social, educadores sociais, educadores do SUAS, eu não estou falando apenas com um oficineiro, com um orientador social, com o monitor. Eu estou falando com todos os profissionais do SUAS, todos os trabalhadores do SUAS, que entendem a sua missão, né, enquanto agentes de transformação social, né, enquanto agentes de emancipação. Pode passar. Por quê? O que nós temos em comum, né, tanto eu aqui em Belém do Pará, quanto vocês aí no Sudeste, eu na execução direta, muitos na execução indireta, eu com a minha formação, vocês com a formação de vocês, somos muito diversos, mas o que nós temos em comum, pode passar, mas o que nós temos em comum é o SUAS, né? Nós somos todos operadores desse sistema, né? Nós precisamos atender, né, as normativas, nós precisamos compreender o que esse sistema demanda da gente, nós precisamos compreender os objetivos que esse sistema tem junto à população, que é a usuária dele, correto? E aí a gente pensa, mas eu não estou no CRAS, eu não estou na execução direta, né? O meu diálogo com o CRAS não é muito forte. E aí, mas a gente pode acabar, né, quando a gente está dentro de uma organização, a gente pode acabar esquecendo que a gente faz parte do SUS. E eu falo isso porque eu fiz todas as processos, eu comecei nas OSCs, mas só fui me entender como um trabalhador do SUS quando eu conheci exatamente o SUAS, quando eu comecei a estudar o SUAS, né? Eu entrei nas OSCs sem saber, né? Eu entrei como oficineiro de artes, eu não sabia o que era SUAS, né? Foi um processo, e na universidade não me ensinaram o que era SUAS, né? Porque os cursos de pedagogia, eles focam na dimensão escolar da pedagogia, né? Eles focam na alfabetização, né? Todos os saberes escolares, mas não se tratam pedagogia social, se tratam educação social em uma disciplina optativa, como foi o meu caso. Foi uma disciplina optativa que eu tive e foi isso, assim. Quem se interessar vai aprender o que é. Eles chamam de educação não formal, ainda tem isso, né? Quem se interessar vai aprender o que é na prática.
E o SUAS é construído por profissionais da educação desde sempre. Desde sempre, profissionais, pedagogos, educadores, oficineiros, pessoas que têm esse trato diário com o público, que pesquisam suas atividades, né, que, enfim, se constroem enquanto profissionais, constroem o SUAS desde o começo. Né? Então, vamos pensar sempre assim. Quando eu estiver falando educadores do SUAS, educadores sociais, eu estou falando com todos os profissionais que compreendem a importância do seu trabalho e que compreendem o seu papel no auxílio, né, na conquista das seguranças socioassistenciais pelos usuários, né, nesse processo de mediação. Pode passar. A assistência social, né, a Política Nacional de Assistência Social, ela é descrita por muitos, ela foi concebida, né, como uma política pública compensatória. Bora olhar, né, e não fui eu não inventei essa palavra. Ela é definida, né, de uma forma crítica, obviamente, por muitos teóricos, como uma política pública compensatória. Pode passar. Por uma política pública compensatória. Uma política pública cuja missão é prover os mínimos sociais. Já ouviram essa expressão, mínimos sociais? Né? Ou seja, o Estado falha com alguns indivíduos. O Estado brasileiro, ele falha em promover o bem-estar social para muitos indivíduos. Não é uma novidade para vocês. Né? Ele falha com esses indivíduos e ele cria uma política pública para compensar esses indivíduos por suas falhas. Então, a concepção da política pública de assistência ela é uma política pública concebida desse caráter compensatório, para prover os mínimos sociais. Tá? Pode passar aí. E ela é definida, ela é escrita no texto da LOAS bem assim: assistência social, no tripé da Seguridade Social, né? A saúde universal, saúde para todos, previdência de caráter contributivo e assistência social para aqueles que dela necessitarem. Mas, pode passar. Mas quem são esses que necessitam da assistência? Quem são essas pessoas, público-alvo da assistência social? O texto da Política Nacional de Assistência, na Norma Operacional Básica de 2004, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Hoje, esse texto, a LOAS, né, ela foi promulgada no dia 7 de dezembro de 93. Né? Então, hoje nós estamos fazendo de 94, não, de 2004, desculpa. Então, hoje a LOAS está fazendo 29... Está fazendo aniversário, tá, gente? Sou um pouco ruimzinho de matemática, eu sou de humanas, mas hoje é o Dia Nacional da Assistência Social, né? Então, é um dia muito importante para a gente, né? Quando eu parei, né, para olhar no meu calendário, eu vi que hoje era o Dia Nacional da Assistência, eu fiquei 19, obrigado, porque na minha cabeça 2004 foi ontem. Então, é difícil para mim fazer essa continha, né? Então, muito obrigado pela explicação. Então, hoje, a assistência social está fazendo aniversário, e nesse texto, nesse caderno, na norma operacional básica, ela descreve quem é o público-alvo da assistência. Pode passar, por favor. A assistência social, ela se destina à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos. Olha a privação, ausência de renda, precário e nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros. E ou fragilização dos vínculos afetivos relacionais ao pertencimento. A gente entra a discriminação etária, étnica, de gênero ou deficiência, dentre outras. Então, é só, né, quando a gente pensa no estereótipo de quem seria o público da assistência, a gente pensa logo na privação de renda. Né? Mas existem outras nuances, né? A vulnerabilidade ela pode ser também subjetiva, ela não é apenas material, objetiva, ela também pode ser relacional. Né? E o texto da PNAS, da Política Nacional, ele traz, né, pela primeira vez, assim, ele traz escrito que os objetivos da política de assistência é promover as seguranças socioassistenciais. São os mínimos que a gente fala, né, que todos os cidadãos demandatários da política de assistência, eles precisam ter garantidos, né, são garantias mínimas que o Estado precisa prover às pessoas.
E nós, trabalhadores do serviço de convivência, técnicos, educadores, monitores, oficineiros, qual é o nosso papel para operacionalizar, para materializar essas seguranças? Né? São 5 seguranças. Pode passar. A primeira segurança é a segurança de acolhida, que é a gente sempre diz, né, que os CRAs são a porta de entrada da assistência social. Já deve ter ouvido falar essa expressão, né? E a segurança de acolhida, ela realmente traz bem essa noção de porta de entrada, de primeiro contato, de ter as suas demandas respeitadas, escutadas, né? Quem é essa pessoa, né, que chega com um encaminhamento na unidade, na OSC, no CRAS, no serviço de convivência, né? Quem é essa pessoa? Né? Qual é a história que ela traz? Então, essa escuta, ela precisa ser feita de forma atenta. E a acolhida, ela não vai acontecer apenas pelo técnico do PAIF que vai fazer essa escuta e encaminhá-la. A acolhida, ela acontece desde o primeiro momento em que o usuário passa na frente do CRAS, da unidade, e entra lá. Não sei se é uma prática recorrente no município de Bauru, mas alguns municípios menores, uma pessoa idosa, por exemplo, ela chega no CRAS e ela não é nem escutada. Já falo, idoso é CREAS. Não sei se é uma prática comum aí, mas é uma prática que existe em alguns lugares no Brasil. Não, gente, idoso é CREAS, idoso não é nem aqui, né? Ou seja, a pessoa não é nem escutada. Primeiro que idoso ser CREAS é uma concepção, depende da demanda que aquela pessoa traz. Vocês estão me escutando? Que apareceu aqui que estava com problema na rede. Está todo mundo aí? Sim, estamos ouvindo, sim. Então, a acolhida, ela acontece, e o texto da PNAD vai dizer isso, a partir também de uma ambiência acolhedora. Então, olha só, recepção, triagem, ambiente, acolhida organizada, acolhida coletiva, né, são formas que nós, trabalhadores, podemos operacionalizar essa segurança de acolhida, né? Pode passar aí. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa muito simples que a gente pode operacionalizar a segurança de acolhida. Gente, isso daqui é um mural que eu tirei foto em um CRAS, né, que eu passei. Isso aqui é um mural que tem algumas informações básicas dos serviços que são ofertados naquela unidade, do quadro dos grupos de convivência, né, os serviços, os benefícios e programas sociais que as pessoas daquele município têm acesso, né, escrito com uma linguagem bem acessível, quais são os bairros da área de abrangência, né, porque às vezes os bairros são muito intrincados um no outro, e a pessoa vai no CRAS que não é o CRAS de referência daquele território, né, então é uma atitude muito simples, gente. Foi usado papel e tinta de impressora. É uma atitude muito simples, mas que promove, né, se bem feita, promove, de certa forma, a segurança de acolhida. Porque vai passar alguma informação. Às vezes a pessoa ela vai com uma demanda que não é atendida por aquele espaço, que não é atendida por aquela unidade, né, não é atendida nem mesmo pela assistência social, né, e essa informação disposta não de uma forma encastelada, mas essa informação disposta de uma forma ampla e restrita, né, esse acesso à informação, parte também da segurança de acolhida. Muitas vezes a pessoa ela pode entrar, ela pode ter essa noção de urgência, mas apenas por aquele painel, por aquele mural, ela consegue entender que a demanda dela talvez não seja ali. Ela consegue entender que a demanda dela não tem aquela prioridade naquele momento, tem um agendamento, enfim, né? Esse tipo de informação precisa ser amplamente divulgado de uma forma acessível para os usuários, para os munícipes, e tanto dentro das OSCs também, dizer, qual é o CRAS de referência que essa OSC, ao qual essa OSC aqui está associada? Quais são os serviços que o CRAS oferece? Né? Porque às vezes as pessoas, os usuários, eles podem não ter essa noção de que eles estão acessando um serviço, né? Que é o serviço de convivência. Não tem esse nome serviço à toa, né? Existe toda uma burocracia, todo um fluxo institucional. Então, como é que você faz para entrar aqui? Como é que você faz? Quem é o perfil? Quem é o público-alvo? Essas informações, esse acesso à informação é uma possibilidade a qual nós podemos recorrer.
né, para promover a segurança de acolhida. Pode passar. A segunda segurança é a segurança de renda. A segurança de renda, a gente pode dizer, a gente não provê benefício eventual, né? A gente não provê BPC, etc. Mas a segurança de renda, pode passar, ela está relacionada também, né? Ela é tão importante. Olha, o Silvio Manuel Calustiano, no livro Família Brasileira, a Base de Tudo, tem um trecho logo no começo, né? Logo no segundo capítulo, ele fala assim: a situação de vulnerabilidade das famílias encontra-se diretamente associada à sua situação de pobreza e ao perfil de distribuição de renda. Lembra que eu falei que as vulnerabilidades não são apenas materiais, elas podem ser subjetivas e relacionais. Mas a gente não pode ignorar que o fator da renda, da má distribuição de renda, potencializa muitas situações. Fechou? O Silvio Calustiani vai trazer essa reflexão aqui para a gente. Por detrás da criança excluída da escola, nas favelas, no trabalho precoce, urbano e rural, em situação de risco, existe uma família desassistida ou não inatingida pela política oficial. E como a gente entra, educadores do SUAS, trabalhadores que entendem a sua missão enquanto promotores de uma política pública que também educa, como nós podemos ajudar os usuários, né, promover esse acesso à segurança de renda. Pode passar. Dando um exemplo básico das oficinas com famílias que acontecem nos CRAs. Passando informações, né, descobrimento de condicionalidades do programa Bolsa Família. Existe, né, esse fluxo de informações, explicando para as famílias beneficiárias do BPC, quem trabalha em CCI, por exemplo, muitos usuários, pessoas idosas, beneficiários do BPC, né? Faz esse levantamento aí de quem são os idosos que têm o BPC, quem são os idosos que estão em vias, né, de ter a idade para poder acessar o BPC, né? E fazer, por exemplo, um levantamento. O que é que você precisa? Muitas pessoas têm o seu benefício bloqueado ou suspenso porque não sabem que precisam atualizar o cadastro único de 2 em 2 anos, porque não sabem que precisa fazer prova de vida. Então, sabe? Ou seja, olha só, como uma prática educativa ajuda a manter a segurança de renda, porque ela ajuda a impedir a suspensão ou o bloqueio de um benefício. Mesma coisa para uma Bolsa Família. Né? A gente também tem a segurança de convívio, que é a segurança que nós mais... a segurança a qual nós mais temos relação, né? No seu serviço de convivência. Está diretamente ligado à segurança de convívio. Parte do princípio que o convívio, né, o ser humano é um ser gregário, é um ser social. Então, nós precisamos dessa sociabilidade. Se não fosse importante, não existiria uma política pública, um financiamento federal público, né? Não existiria um fluxo público para garantir a segurança de convívio. E é uma segurança que ela é familiar, social e comunitária. Né? Pode passar, hein? E aí entram os grupos de serviços de convivência. Né? Quais são os nossos objetivos? O que é que o trabalho social atinente ao serviço de convivência precisa garantir para as pessoas? Né? Nós precisamos garantir várias coisas. A gente pega a tipificação, é praticamente uma página inteira de elementos que nós precisamos garantir. Mas nós precisamos garantir, entre outras coisas, eu selecionei algumas, que são as mais frequentes. Fortalecimento da função protetiva da família. Redes de apoio e de convívio. Comunicação e defesa de direitos. Será que nós, no nosso processo de planejamento, no nosso processo de trabalho, no nosso processo de equipe e de atendimento, nós estamos elaborando as nossas atividades, nós estamos elaborando, fazendo todo aquele passo a passo, diário, semanal, mensal, semestral, anual. Será que o fim, o objetivo, né, os ganhos, as aquisições, os impactos do nosso serviço atravessam esses aspectos? Quando a gente fala, por exemplo, de comunicação em defesa de direitos, né? A gente acabou de sair do mês de novembro e houve uma grande profusão de atividades e de eventos relacionados ao Novembro Negro, por exemplo. Em outubro,
a gente tem a questão da infância, né? Em novembro também a gente tem o Dia Internacional de Combate à Violência de Gênero, né? De violência contra as mulheres. Mas nós estamos comunicando os direitos, os fluxos, sabendo, ensinando, né, capacitando os nossos usuários a identificar as violações com eles e também fortalecendo redes de apoio e de convívio, para que eles possam proteger outras pessoas. Uma experiência que eu tive quando eu trabalhei no Centro de Convivência do Idoso era no ano de eleição do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, criança e adolescente. Né? Por que trazer essa discussão para o Centro de Convivência do Idoso? Esse idoso, ele é avô, ele é vizinho, ele é tio, né? Infelizmente, temos muitas histórias de pessoas idosas que chegam para a gente e relatam, né? Nós, educadores, sabemos bem que nós temos um vínculo muito forte com os usuários, e muitas vezes eles relatam experiências traumáticas que eles tiveram. Então, sim, aquela pessoa idosa provavelmente pode ter passado por uma situação de violação na sua infância, né? E qual é o papel dessa pessoa idosa agora na eleição do Conselho Tutelar? Porque a eleição do Conselho Tutelar já é importantíssima e ela praticamente não tem adesão na população, né? Não existe uma campanha forte, escolha o melhor conselheiro. Às vezes a pessoa se elege, gente, com 200 votos, porque tão pouca gente vai votar que uma pessoa com poucos votos se elege como conselheira, e tem esse papel importantíssimo. Então, a gente traz o tema do Conselho Tutelar. Eu lembro que a gente fez um debate entre alguns candidatos, uma espécie de debate eleitoral, sabe? Debate de prefeito, que a gente vê, que a gente vai ver muito ano que vem. A gente fez uma espécie de debate com a participação dos idosos. Então, olha só, né? Os idosos se sentiram parte daquele processo. Eu voto, né? Eu tenho a possibilidade de ajudar a escolher um conselheiro que vai proteger as crianças. Mas eu não sou mais criança. Esse assunto não me diz respeito. Diz sim. Você pode não ser criança, mas você está fortalecendo. Oi, só um minutinho, que acho que caiu a conexão dele, a gente já volta, tá? Só um minuto. Oi, tá Não sei o que aconteceu, cortando, que eu José só Arthur. Oi, agora ouvi. voltou. Voltei e aconteceu alguma coisa que eu É, sei. não, agora tá certinho, Tá, joia. Desculpa, tá, gente? acontece. Bom, né? Então, olha só o impacto do serviço de convivência, olha só a força que o serviço de convivência tem para trazer isso para dentro. E, gente, não precisa. Eu vou falar agora do perfil Ecoas Suas, tá? Que é o meu perfil em que eu uso esse espaço para compartilhar as atividades que eu faço e atividades de colegas, enfim. Não precisa ser chato, não precisa ser, como a gente brinca, a palestra, né? Não precisa ser uma palestra, não precisa ser a coisa, né? Trabalhei muito tempo com oficina, eu sei que as oficinas, elas têm um alcance muito forte, né, no coração dos usuários. Enfim, a gente sabe que as oficinas, elas chamam muita atenção. A gente não precisa abandonar as oficinas, né? Isso nem é relevante, isso nem é bom. Né? A gente pode ficar nessas oficinas, né? No meu perfil Ecoa tem um post lá, depois vocês podem ver, que é sobre como a gente qualifica as oficinas para que elas também tratem desses temas. Então, por exemplo, se você trabalha com esporte e lazer, como trazer esse tema do esporte e lazer, né? Como trazer os temas de interesse e assistência para dentro da discussão do esporte e lazer.
Se você é um oficineiro de artesanato, por exemplo, né, trabalha com trabalhos manuais, etc., né, como a gente pode trazer esse tipo de saber, esse tipo de prática que valoriza os saberes dos participantes, que promove aquisições muito fortes dos participantes e aderi-los, né, aos eixos de serviço de convivência. Como a gente consegue fazer? Não é fácil, gente, não é uma tarefa fácil, mas é um movimento que a gente tem que começar a fazer, né, para que o serviço seja potente, para que ele seja forte. Muitas unidades, por exemplo, quando isso não acontece, eu já participei, eu já conheci alguns municípios, em que às vezes tem um educador, um oficineiro, que ele tem um saber, por exemplo, quadrilha junina, né? Festa junina, todas aquelas apresentações juninas, por exemplo, né? Danças culturais, etc. E às vezes, quando esse oficineiro, o contrato encerra, ele vai para outro município, parece que a unidade fica sem um brilho, sabe? Parece que a unidade ficava dependente daquele oficineiro. Às vezes é um educador físico, né? Que fazia atividade na piscina, por exemplo. E aí, por algum motivo, o contrato encerra, ele faz um concurso público em outro lugar, alguma coisa ele sai. E aí parece que a unidade não consegue continuar sem ele. Já sentiram isso? Já passaram por essa experiência? Já viveram isso alguma vez? E por quê? Porque o saber, né, a noção de que o serviço ele é apenas a oferta de oficina, ele é apenas a oferta de recreação, acaba dando essa impressão de que um educador que fazia bastante coisa, né, depois que ele saiu, aqui a unidade deu uma murchada depois que ele saiu. As pessoas pararam de vir, as pessoas foram para outros lugares, pararam de aderir ao serviço. Né? Mas trazendo essa noção, né, qualificando as oficinas e valorizando os saberes, as habilidades dos educadores e as habilidades dos participantes, é uma forma incrível da gente promover segurança de convívio. Né? Pode passar, por favor? Mas tem uma outra segurança que também é muito forte dentro do serviço de convivência, que é o desenvolvimento da autonomia. Pode passar. O desenvolvimento da autonomia, ela fala de protagonismo e de participação. Protagonismo e participação nos serviços, no território e na sua própria subjetividade. Todo mundo aqui que já está há algum tempinho no serviço de convivência sabe, tem exemplos palpáveis de pessoas, crianças, jovens, que tinham um perfil, que tinham, né, uma fragilidade, alguma coisa, né, e se desabrocharam no serviço, desabrocharam no dia a dia, né, porque tiveram um espaço seguro para se expressarem. E essa noção de protagonismo e participação nos serviços, por exemplo, uma avaliação para que esse saber não seja vertical, ele seja horizontal. Né? Não, a gente vai trabalhar os corte e costura. E quem não tiver interesse, quem não se interessar por esse tema, se inscreve, se matricula em outra coisa. A gente vai trabalhar rap, hip hop. O jovem que não se interessar, se matricula em outra atividade. Né? Não tem protagonismo, não tem participação, né, do participante. E o protagonismo também ele se revela em ele sentir-se seguro e no serviço ser um espaço seguro para que ele se expresse. Né? Tem uma prática que eu faço, que é a prática dos diários de convivência. Uma prática que eu faço há muito tempo, né, que eu fui enriquecendo, digamos assim, ao longo dos tempos. E eu faço um diário de convivência, que é o quê? Você vai registrar, entrega uma brochura para cada menino, para cada idoso, para cada jovem. Eu falo menino, gente, porque é meu lado. Para mim, todos são meus meninos. Acaba tendo esse vício de linguagem. Entrega uma brochura para cada menino e ele vai registrar o dia do encontro naquele diário, né? Dá essa noção de diário. Muitas vezes são pessoas que não são alfabetizadas, por exemplo, né? Ou que têm insegurança de escrever. Então, você pode desenhar, você pode pegar um objeto representativo e colar na página do diário, sabe? Já ouviu falar em scrapbook? Uma coisa bem scrapbook, assim, sabe? O diário de convivência ele tem essa pegada. E aí, nesse registro, o participante ele vai se sentindo mais participante, mais pertencente, mais escutado, mais valorizado. Ele não precisa
ler em público o registro dele se ele não quiser. Mas se você tiver uma afinidade com todos, né, uma familiaridade, você também pode fazer. Participação no território, por exemplo, eu ensinei, a gente te educou, né, a gente fez uma atividade, uma intervenção sobre problemas sociais, atinentes ao lixo, por exemplo. E aí você vê que, aos poucos, os participantes têm uma noção mais crítica, tiram foto, fazem denúncia, fazem uma mobilização interna entre si, começam a usar o espaço do serviço para se reunir, para falar, sabe, fazer uma reunião de comunidade. E para mim, minha própria subjetividade. Eu sou autor da minha própria história. Eu sou a vulnerabilidade me atravessa, me atravessou, mas eu tenho ferramentas para desabrochar. E a autonomia, gente, ela não é só financeira, né? A gente pode pensar na autonomia numa perspectiva financeira, né? A pessoa recebia o benefício e fez o empreendedorismo, e esse valor começou a multiplicar, enfim. Não é só apenas nesse sentido, embora ele também possa ser. Não é apenas nesse sentido financeiro, mas é no sentido realmente subjetivo, a autonomia da própria subjetividade, né? Para que os participantes, os usuários, tenham essa noção de serem autores da sua própria história. Pode passar. E a segurança de apoio e de auxílio, que antigamente, assim, ainda é chamada de segurança de sobrevivência, mas eu não gosto de usar esse termo de segurança de sobrevivência, acho muito forte, assim. A escolha das palavras, né? Porque um dos meus 1000 empregos que eu tive foi corretor de redação do Enem. E eu fiquei muito pegado com as palavras, então acho que segurança de sobrevivência, eu não acho um termo muito adequado, mas não tem nada tecnicamente errado. Mas eu uso o apoio e auxílio. A segurança de apoio e auxílio, ela se relaciona com as outras seguranças também, né, para que você também possa compreender os acessos, né, os direitos que as pessoas, de uma situação específica de vulnerabilidade transitória e elevada, podem ter. Pode passar. Por exemplo, tem um aluguel social, quando tem, por exemplo, uma enchente, um incêndio, e as pessoas se sentem completamente, as pessoas perdem as suas casas, por exemplo, ou aquela casa está em risco de desabar. Que como pode ser interessante que a gente possa, sei lá, produzir uma roda de conversa com a Defesa Civil. Olha só que interessante, tive essa ideia aqui agora. Fazer uma roda de conversa com a Defesa Civil, explicar o que é a Defesa Civil, né? Falar qual é o passo a passo para você conseguir um laudo da Defesa Civil, para a Defesa Civil ir na sua casa emitir um laudo. Olha só como a gente está, né, enriquecendo a prática, promovendo acesso à informação. Benefício emergencial de apoio alimentar, que em alguns municípios chamam de cesta básica, né? Aqui em Belém chamam de apoio alimentar, que é auxílio alimentação. Auxílio natalidade para pessoas gestantes, ou para que acabaram de nascer, que acabaram de nascer. O auxílio funeral, né? Então, como nós educadores podemos dizer assim, nós podemos trabalhar para a aquisição dessa segurança, para a garantia dessa segurança, acesso à informação. Lembra do que eu falei? Comunicação e defesa de direitos. Você saber qual é o fluxo. Você ter na sua unidade um cartaz, sei lá, uma cartilha, que mostra esse é o fluxo do auxílio funeral. Esse é o fluxo do auxílio natalidade. Explicado de uma forma técnica, né? Não é você, não é uma coisa que eu tenho que dizer. Nós não somos uma ilha. Nós atendemos todos os dias, fazemos atividades, selecionamos materiais, mas nós não somos uma ilha. Nós temos técnicos, nós temos a equipe referenciada ao CRAS, nós temos vários saberes que vão enriquecer o nosso trabalho. Porque se a gente começa a se comportar como uma ilha, como abraçando o mundo, primeiro que a gente não vai conseguir, e segundo que a gente vai se frustrar muito. Então, a gente precisa ter essa noção de que outras pessoas podem enriquecer o nosso saber. E quem realmente trabalha, né, na elaboração de pareceres, hoje são os técnicos do PAEF, enfim. Técnicos do serviço também podem fazer alguns tipos de encaminhamento. E é interessante. Pensa em elaborar uma ação, pensa em elaborar um material, né? Para que realmente, e às vezes, gente, não é o usuário que vai usar, mas ele consegue ser, a gente consegue amplificar, a gente consegue ecoar essa voz. O usuário, aquela pessoa idosa, que não tem vulnerabilidade de renda, mas tem vulnerabilidade de isolamento social, por exemplo, ela pode
comunicar isso nas redes dela, ela pode comunicar isso nos grupos dela, ela pode comunicar isso na igreja. Olha, eu aprendi no CRAS, que eu aprendi lá na casa do garoto, eu aprendi que esse é o fluxo do auxílio. A pessoa perdeu a casa dela no incêndio, ela está desesperada. Não, ela sabe. E aí o seu participante, aí já vai lá para o desenvolvimento da autonomia. Ele começa a ser divulgador, sabe? Ele começa a ser, ele começa a se portar como uma pessoa que amplifica os saberes da assistência. Porque uma coisa que a assistência social padece é de comunicação, né? Muitas vezes nós não sabemos comunicar, ou não sabem, as assessorias de comunicação das prefeituras, enfim, não sabem comunicar o que nós fazemos, e acabam passando, e a gente acaba absorvendo demandas de várias políticas públicas, que acaba não realmente enfraquecendo a própria assistência. Então, né, quando a gente espalha informação, quando a gente mostra que dá para fazer, quando a gente mostra, olha, o meu município tem cesta básica, o meu município tem esse tipo de auxílio, esse. Então, é uma possibilidade da gente ajudar a promover a segurança de apoio e auxílio. Pode passar? E, como eu falei, a auxílio é uma política pública compensatória, né? Ela foi originada, na sua gênese, né, para compensar a falha do Estado em promover promover os mínimos sociais. Mas bora fazer uma transição de paradigma, bora entender, né? A gente não precisa abandonar esse caráter compensatório, porque vai existir pessoas que precisam dos mínimos, né? A gente não vai chegar no estado de bem-estar social absoluto, né? Isso é uma ilusão se a gente quiser pensar nisso. Vai existir pessoas com vulnerabilidade extrema, na alta complexidade, na média complexidade, na coisa social básica, né? O Estado vai continuar tendo que comparecer, mas bora fazer um exercício, pode passar, né? De pensar na assistência social como uma política pública também, não apenas compensatória, mas também emancipatória. Uma política pública que, sim, vai prover os mínimos sociais, mas vai prover condições, né, para que os participantes, para que os usuários se emancipem, não apenas financeiramente, mas se emancipem subjetivamente, né, se emancipem de um ponto de vista muito mais profundo, certo? E aí a gente vai ter os nossos saberes diversos, a gente vai ter os nossos saberes artísticos, esportivos, né? Como a gente pode mobilizar esses saberes, né, para promover a emancipação, para promover a sociabilidade, promover a autoestima. Aí eu trago a palavra educar, educação social. Lembra que esse era o nome da nossa formação. Educação social, educar, vender, educere, né, que é uma palavra antiga que significa conduzir para fora. Em Libras, Língua Brasileira de Sinais, o sinal de educar é assim, ó. Esse é o sinal de educar. Olha só esse movimento. Conduzir para fora. A Língua Brasileira de Sinais entende que educar é conduzir para fora, né? E a gente acaba perdendo, a gente acha que educar eu tenho um conhecimento aqui, você tem um conhecimento, você não tem conhecimento nenhum, você é um papel em branco, e eu estou depositando o conhecimento em você, né? Mas educar é conduzir para fora, educar é promover condições para que as pessoas possam ver a realidade de uma outra perspectiva. Já ouviram falar uma expressão de que a gente só consegue ver a ilha do lado de fora da ilha? A gente está no olho do furacão, a gente não consegue ter uma dimensão daquela situação. A gente só consegue ver a dimensão, a gente só consegue ver a ilha quando nós estamos do lado de fora dela. E educar é esse processo de levar você para o lado de fora, né? Para que você possa ver a realidade de uma outra perspectiva, de um outro prisma. Pode passar. Como e por que transicionar de paradigma? Como e por que, além de ser uma política pública compensatória, também ser uma política pública emancipatória? Por quê? Pode passar? Tem esse senhor aí, não sei se vocês conhecem, ele se chama Paulo Freire. Pode passar. Paulo Freire, ele fala que já agora ninguém educa ninguém. Tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática bancária,
são possuídos pelo educador, que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. Muitas vezes nós chegamos, por exemplo, com um tema social. Novembro Negro, a gente acabou de sair, né, do novembro, muitas discussões sobre consciência negra, sobre racismo, antirracismo. Às vezes nós chegamos com muitos saberes, muitas informações que nós estudamos, etc., e agimos como se o participante não soubesse que era racismo, como se ele não fosse atravessado pelo racismo, como se ele não fosse atravessado por aquela questão social. E aí nós falamos, não, gente, racismo é isso, 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 isso. Essa é a lei que pune o racismo. Essas são algumas situações de racismo na mídia. Essas aqui são alguns estereótipos. Ou, gente, já vi acontecendo, leva uma folha de papel impressa, sabe, A4, com uma pessoa que tem o cabelo cacheado. Vamos pintar esse cabelo. Que mediatização para reflexão está sendo elaborada a partir disso? Eu ouvi, gente, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, uma educadora que simplesmente fez uma atividade para as pessoas colarem palha de aço no cabelo de um boneco. Olha a falta de reflexão. Olha a falta de senso, de bom senso, né? Essa pessoa disse, eu queria representar a diversidade de cabelos, etc., mas a falta de compreensão do mundo, a ideia de achar que aquela criança já deve ter escutado alguma coisa que associasse o cabelo dela àquilo, a falta de olhar para o educando, para o sujeito, como um ser que tem conhecimento, que tem vivência sobre o assunto, né, realmente depositando. O bancário, o Paulo Freire usa o termo bancário, quando ele fala, o educador pega aquele valor e deposita no caixa eletrônico, que é o educando, e isso, e acabou. Né? E aí ele vai acumulando conhecimento, como se nós fôssemos máquinas de acumular conhecimento. E nós não somos. As pessoas se educam mediatizadas pelo mundo. Pode passar, Aline. Né? Eu trago, uma das pistas que eu trouxe é a pista, lembra que o tema era pistas, né? Eu trouxe uma pista que chama ECOA, pode passar. É um termo que eu dei, né? Enfim, o nome do meu projeto é ECOA, eu dei o nome ECOA. ECOA são algumas pistas da nossa atuação que nós podemos utilizar, né, como um ponto de partida para pensar numa prática compromissada, para pensar numa prática que realmente fortaleça os participantes, os usuários. O primeiro aspecto, pode passar, é o experienciar. Experienciar, ou seja, quem sou eu frente a essa expressão? Né? A gente está entrando agora no mês de dezembro. Né? Quando a pessoa usa o calendário, né, para planejar, outubro é o tema tal, novembro é o tema tal, dezembro é o tema tal. Né? Mas bora falar, por exemplo, do mês do trabalho infantil, né? Que nos calendários de assistência acaba sendo o mês de junho. Trabalho infantil, não, vai falar um tema melhor, o julho, que é o ECA, que é o aniversário do ECA, aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, proteção à criança e adolescente, que é um tema muito negligenciado. As crianças são vistas até hoje em dia não são vistas como gente, né? As crianças são vítimas de violências diversas, vestidas de preocupação, de cuidado, né? Então, bora falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu me comporto frente a essa expressão? Veio um público prioritário dos serviços de convivência, que são jovens que saem da medida socioeducativa, né? Egressos da medida socioeducativa. É o público prioritário dos serviços de convivência. Então, esse jovem chega lá no serviço de convivência, encaminhado do CREAS, né? Chega lá no serviço de convivência para participar do 15-17, ciclo de vida adolescente. Como me comporto frente a essa situação? Que tipo de educação social eu vou prover se eu, estou dando um exemplo, não é um hipotético, se eu acho que aquele jovem é um vagabundo, desculpa o termo, que aquele jovem tinha que estar preso na cadeia junto com todo mundo. Se eu tenho esse pensamento, se eu tenho essa experiência dentro de mim, eu não vou conseguir, eu vou passar isso para o jovem. Ainda que eu fale outra coisa, quando eu estiver ensinando sobre o que eu vou estar mentindo. Eu preciso ser uma expressão, como acreditar naquilo que eu estou falando. Quem sou eu frente a essa expressão da questão social?
como essa expressão da questão social me afeta? Qual o meu posicionamento? Eu vou citar Paulo Freire de novo. Paulo Freire fala nas Virtudes do Educador que a gente precisa agir até que o nosso discurso e a nossa prática sejam a mesma coisa. Até um dado momento que a tua fala seja a tua prática e a tua prática seja a tua fala, que a tua prática fale por você. Então, como eu vou falar sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes se eu, educador social, trabalhador do SUAS, comprometido com a transformação social, se eu ainda penso, se eu vejo uma notícia de assédio sexual contra uma menina de 17 anos, penso, mas ela estava vestida daquele jeito, sabe? Se no meu entendimento eu ainda tenho essa visão de mundo limitada. Então, experienciar, essa dinâmica de experienciar, é para que a gente possa olhar para a gente mesmo, antes de produzir uma intervenção. Né? Já viram aquela expressão, quando a gente está no avião, né? O que é que acontece? Cai primeiro a nossa máscara, para depois a gente botar a máscara para outra pessoa. A gente tem que primeiro olhar para si mesmo, olhar o nosso posicionamento. Por que eu tenho esse posicionamento? Esse posicionamento fere a existência de alguém? Como isso me afeta? O que eu preciso aprender? O que eu preciso estudar? Né? Então, experienciar é uma forma da gente entender melhor a questão social que a gente se propõe a enfrentar. Pode passar? E aí tem o compreender. O compreender é o exercício de escutar o participante ou os participantes. Né? E também o mundo, contexto histórico e contexto político, leitura de mundo, criação de repertório. Dei o exemplo da educadora que falou que colou palha de aço no boneco, que falou de consciência humana. Então, é um repertório limitado para um educador social. Um educador social não pode ter um repertório limitado, porque a nossa obra-prima de atuação é o ser humano. E o ser humano é muito diverso. Você não vai chegar e vai dizer, eu trabalho no CRAS com crianças de 6 a 15. Olha essa faixa etária, 6 a 15. Olha tudo que você, olha só esse imensidão de vivências que uma criança de 7 anos e uma criança de 15 vão ter, né? Olha só tudo que elas trazem dentro de si, o que elas trazem de casa, né? Quais são os discursos, quais são esse saber escutar, né? Sem realmente ser uma inquisição, ser uma entrevista, enfim, esse saber escutar, criar o seu repertório. Né? Toda semana lá no ECOA eu faço recomendação de leitura, leituras técnicas, acadêmicas e leituras de literatura. Porque eu acredito profundamente que quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos aprofundarmos nos temas, e não apenas o estudo literário de academia, mas também o estudo de saber escutar as pessoas, de seguir pessoas que nós não seguiríamos, que nós não seguíamos na internet. Enfim, compreender aquela questão social de uma perspectiva ampla. Educar-se para poder promover a educação para outras pessoas. Pode ir aí. Organizar, que é selecionar e desenvolver as estratégias. Eu já sei qual é a minha posição no mundo, frente a essa questão. Eu já entendo essa questão do ponto de vista mais amplo. Organizar o que eu vou fazer para enfrentar, digamos assim, esse problema. Você vai resolver o problema do abuso sexual contra a criança? Você vai resolver esse problema? Não. Porque você não é polícia, você não é justiça, você não é gestor, né? A gente não vai resolver. A gente pode enfrentar. A gente pode se posicionar contra. A gente pode fortalecer as pessoas para que elas saibam identificar, né? Enfim. A gente pode capacitar outros agentes de mudança. Então, como a gente vai organizar isso? O que eu vou fazer para atender as demandas que eu identifiquei lá atrás? Né? Selecionar e desenvolver estratégias. Vai ser contação de história? Vai ser teatro? Se vai ser teatro, qual peça a gente vai fazer? Vai ser teatro de fantoche? Vai ser teatro do oprimido? Né? Vai ser música. A gente vai fazer alguma coisa referente à dança, expressão corporal. Qual é a música que eu estou escolhendo? Essa música veio de onde? Em que contexto cultural essa música foi escrita? Eu tenho possibilidade de fazer uma roda de reflexão depois dessa atividade de dança? Não, hoje vai ser pintura artística, vai ser, enfim. Eu posso utilizar como exemplo uma obra de arte específica que fale desse tema? Vocês conseguem entender as possibilidades? História em quadrinhos.
para trabalhar com criança para adolescente, história em quadrinhos. Será que eu posso selecionar uma história que fala mais ou menos sobre isso, que ela possa iniciar uma discussão, né? E depois as crianças vão produzindo seus saberes, né? Eu sempre uso um termo que eu fico me policiando para não usar ele toda hora, porque senão eu fico repetitivo. Eu uso o termo disparadores. Nós somos disparadores, nós trazemos disparadores, disparadores de discussões. Nós soltamos a proposta e mediamos a forma que ela vai ser conduzida. E essa está na dimensão organizar. Considerar potencialidades, gerenciar materiais, selecionar e desenvolver as estratégias, saber que se eu vou passar um filme, qual é o filme que eu vou passar? Né? Vamos fazer um filme. Enfim, gente, muita coisa. Pode passar, hein? E temos a última dimensão, que é a agir e avaliar. Qual é o nosso grande erro? A gente começa o nosso planejamento da ação. Não, gente. Eu vou fazer uma cantata de Natal. É isso que eu sei. Eu sei que eu vou fazer uma cantata de Natal. Mas eu estou começando no planejamento a partir da ação. Olha tudo que eu esqueci de considerar antes para começar o planejamento a partir da ação. Então, o agir barra avaliar é uma dimensão que ela é a última dimensão, né? Ela é a materialização de tudo aquilo que eu considerei. A minha opinião, né? O meu posicionamento, o posicionamento do mundo, a minha organização, que vai refletir na minha ação. E essa ação não é pronto, acabou. Essa ação ela tem que ser avaliada constantemente. E o que a gente padece na assistência social, enfim, nos serviços de convivência? Nós não temos instrumentais de avaliação, né? Cabe a cada educador, a cada equipe técnica, produzir o seu instrumental de avaliação. Um instrumental que eu uso, que é um saber da pedagogia, é a documentação pedagógica. Os pedagogos que tem aqui provavelmente já ouviram falar de documentação pedagógica. E a documentação pedagógica é uma possibilidade, né? Que você se propõe a registrar dia a dia, participante por participante, produzir portfólios. E aí você consegue ter uma dimensão. Os diários de convivência são uma forma de documentação pedagógica elaborada pelo próprio participante. Então, você consegue ter uma dimensão do impacto daquela atividade do participante, no usuário, a partir dessas estratégias. Uma coisa que pediram para eu fazer, para você ver que às vezes a gente faz tanto que o próprio participante pediu. Falando assim, tio, né, que as crianças chamam de tio, né? Tio, faz um banner para a gente esse ano. Eles pediram, faz um banner para as nossas atividades. A gente fez, pegou aqueles banners de acadêmico, de evento acadêmico, usou a parte de trás preta e começamos a documentar as nossas atividades ali. E não apenas o produto. A documentação não é a pintura que nós fizemos hoje, a dança, a música que nós cantamos hoje. É o processo. É aquele menino que, durante a atividade de autorretrato, ficava falando coisas sobre a sua própria aparência e não queria fazer autorretrato e se pintava de uma cor diferente da que ele tinha, foi uma sessão que eu tive, inclusive, semana passada, né? Vamos fazer um autorretrato e a menina escolheu o tom rosa para pintar a sua pele. Uma coisa que a gente sempre escuta acontecendo, né? Aconteceu comigo, assim, eu sendo educador. E como é que a gente vai mediar isso, né? Como é que a gente documenta? A gente faz um registro, e no final a gente consegue ter uma noção do impacto que teve, né? Então, agir e avaliar é mais ou menos essa dimensão. Pode passar. Não, volta lá. Não é isso agora. Então, gente, essa proposta, experienciar, compreender, organizar, agir e avaliar, são as pistas que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos aí. Não acho que foi do ECA que eu desenvolvi, tá? A gente foi leitura, foi muita experiência. Eu desenvolvi, eu passei por uma experiência, não sei se você já alguém aqui já passou, se vai se identificar comigo. Eu passei por uma experiência que eu cheguei na unidade e o grupo estava esvaziado. Eu cheguei a ter encontro cancelado por falta de participantes. Isso já aconteceu. E a gente acaba tomando pra gente, né? Nossa, eu sou um educador horrível, as crianças não quiseram vir. As crianças não vieram. Veio 2 crianças dessa vez. E aí a gente faz um planejamento para 30 crianças, para 20 crianças e vem 2. Né? Isso aconteceu logo no começo. E a gente acha que o erro está com a gente. Né? A gente acha que o erro está... A gente precisa, muitas vezes, né? A gente precisa qualificar, tornar a atividade mais interessante, mais atrativa.
Mas a gente precisa entender que esses erros constroem a gente. Uma atividade, uma proposta que eu lancei, que não ecoou ali do outro lado, um filme, nossa, os idosos vão amar esse filme. Não tem reação nenhuma, não se conecta. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer alguma hora, né? Você pode ter 10 anos de educação social, como eu tenho, você pode ter 20, você pode ter entrado no mês passado. Vai acontecer em algum momento, você vai ter que ter humildade e entender. O que aconteceu? Será que eu planejei direito? Será que na hora de selecionar essa estratégia eu considerei o público-alvo? Né? Então, por isso que é importante você compreender que nada é gravado em pedra, não existe nada gravado em pedra, são algumas pistas que eu trago para potencializar mesmo o nosso trabalho enquanto educadores. Você pode passar. E eu vou finalizar a minha fala fazendo uma contação de história para vocês. Esse livro é Luas e Luas, de James Turber. Já ouviram falar? Alguém conhece essa história? Luas e Luas? Ninguém conhece? É uma história muito interessante sobre o fazer do educador social. E agora eu vou contar essa história para vocês. Eu vou falando e a Aline vai passando. É uma história que ela é visual. Então vamos passar, por favor. Havia muito tempo, no Reino do Oriente, um rei riquíssimo que tinha sua filha, a princesa Letícia. E a princesa Letícia era uma menina muito mimada, muito alegre, mas também muito mimada. E um belo dia, ela caiu adoecida. Ela caiu profundamente doente. O médico real chegou e disse à sua filha: está com perigo, está correndo risco de vida. O rei ficou desesperado. O rei falou: minha filha, o que você sente? Ela disse: eu só vou ficar boa quando você me der aquilo que eu quero. O que você quer, Letícia? Você quer um castelo novo? Você quer um elefante cor-de-rosa? Você quer... O que você quer, minha filha, que eu lhe traga? Não, meu pai, eu quero a lua. Eu só vou ficar boa se você me der a lua. O pai ficou desesperado, o rei ficou desesperado, e ele chamou o seu primeiro homem de confiança. Pode passar? Ele fez assim. E chamou o seu camareiro mor, que era o seu conselheiro de confiança. Ele disse: senhor camareiro mor, princesa Letícia está correndo risco de vida e ela precisa da lua. Eu exijo que o senhor me traga a lua hoje à noite, no mais tardar amanhã. O camareiro mor ficou desesperado. A lua, vossa majestade. Eu já lhe trouxe tanta coisa, pode passar aí. Eu já lhe trouxe tanta coisa. Aí ele pegou e fez um rosto. Eu já lhe trouxe um elefante cor-de-rosa, eu já lhe trouxe cachorrinhos azuis, eu lhe trouxe um pavão de 2 cabeças, mas a lua, eu infelizmente não consigo. Pode passar. A lua está a 50.000 quilômetros de distância e ela é muito maior que o quarto da princesa Letícia. Eu não consigo lhe trazer a lua. O rei ficou furioso, ficou muito chateado com o camareiro mor e falou: saia daqui. Eu vou chamar o feiticeiro. Pode passar. Então ele chamou o feiticeiro real. O feiticeiro real falou: Vossa Majestade, o que o senhor deseja? A princesa Letícia está correndo risco de vida. E ela precisa da lua. Eu exijo que você faça um feitiço que me traga a lua. Vossa Majestade, eu já lhe fiz tantos feitiços que salvaram a sua vida. Eu já lhe trouxe varinhas de condão. Eu lhe trouxe bolas de cristal. Eu fiz surgir pombas da paz. Mas a lua, vossa majestade, eu não consigo. A lua está a mais de 200.000 quilômetros de distância. E ela tem o dobro do tamanho desse castelo. Pode passar. E ela tem o dobro do tamanho desse castelo, vossa majestade. Eu não consigo lhe trazer a lua. O rei ficou mais furioso ainda e falou: saia daqui agora, saia da minha frente. Pode passar. Saia da minha frente agora. E ele falou: só me resta um matemático. Então ele chamou um mestre em álgebra do reino e disse: você
já fez muitos cálculos para mim, você já calculou diversas coisas, eu exijo que você calcule uma forma de trazer a lua até a princesa Letícia. E o matemático, né, ele ficou muito lisonjeado, eu falei, eu fico muito feliz que você tenha lembrado de todas as coisas que eu lhe calculei. Ele pegou um rolo e fez assim. Ele disse, eu já calculei o peso de um hipopótamo, eu já calculei a distância do reino até o Sol, eu já calculei quantas pessoas moram no reino, mas a Lua, Vossa Majestade, a Lua eu não consigo trazer. Pode passar. A Lua está a 1 milhão de quilômetros de distância e a Lua é 2 vezes o tamanho desse reino. Eu não consigo lhe trazer a Lua. Então o rei ficou furioso, irado, disse, saia daqui agora. E ele ficou sem esperança. Minha filha vai morrer, porque eu não consigo trazer a lua para ela. Então ele mandou chamar, pode passar? Então ele mandou chamar o bobo da corte. Ele disse, bobo, eu estou muito triste. A minha filha está com os dias de vida dela contados. Toque para mim a música mais triste que você tem, pois eu só quero saber de chorar. O bobo falou, Vossa Majestade, o que aconteceu com a princesa Letícia? Ela quer a lua, mas nenhum dos meus conselheiros tem possibilidade de trazer a lua. Com cada vez, para cada conselheiro que eu peço, a lua está maior e mais distante. É cada dia mais impossível trazer a lua. O bobo da corte falou, bom, seus conselheiros são muito sábios, eles sabem de tudo. Mas será que não existe uma outra forma da gente trazer a lua? Eles provavelmente estão certos com o que eles falam. Mas e o que a professora Letícia acha sobre isso? Pode passar. Então ele sentou assim, bem do ladinho do rei, e falou, o senhor permite que eu vá no quarto da princesa Letícia e pergunte para ela algumas coisas? Então eu disse, tudo bem, vá, se você me ajudar, pode passar. Então, quando o bobo da corte entrou no quarto da princesa Letícia, ele viu aquela criancinha toda enfraquecida, pálida de doença, fazendo bem assim, ó, com o dedão bem na frente dos olhos e olhando a lua, bem assim. O que você está olhando, princesa Letícia? O que você está pensando? Poxa, eu pedi a lua para o meu pai, mas ele não pode me trazer. E de que tamanho é a lua, princesa Letícia? A lua ela é um pouquinho menor que meu dedo, pois ela estava olhando em perspectiva. A lua é um pouquinho menor que meu dedo. E qual é a cor da lua, princesa Letícia? A lua é feita de prata. E a lua está muito longe, princesa Letícia? Então, e aí ela disse, não, a lua está aqui bem pertinho. Se você for olhar bem, ela fica presa ali no galho das árvores e depois ela vai embora. Ela não está muito longe. Aí o bobo da corte falou, muito obrigado, princesa Letícia. E aí o bobo da corte recolheu essas informações e foi lá no Ourives, que é o joalheiro do reino. Pode passar. Ele foi lá no Ourives e falou, senhor joalheiro, eu preciso que você faça uma joia para mim. São ordens do rei, é ele que vai pagar. Tá, tudo bem, me fale. Eu preciso de uma joia um pouco menor que o dedo mindinho, que o dedão, que seja feita em prata. E eu preciso também de um cordão, para que a gente possa colocar essa joia no pescoço e ela vire um colar. E que nome você vai dar para essa joia? Essa joia é a lua, senhor joalheiro. E é a lua que eu vou dar para a princesa Letícia. O joalheiro ficou assim, mas essa a lua está bem ali. Ele não questionou, não quis questionar o bobo da corte. Fez um colar, no formato de lua, menor que o dedão e feito de prata. E aí, o bobo da corte pegou aquele colar e entregou para a princesa Letícia. Pode passar? No outro dia, a princesa estava feliz e saltitante, parecia que não tinha adoecido. Estava muito feliz, correndo pelo reino, com a sua lua no pescoço. O rei ficou um pouco triste. Ele disse, meu Deus, a minha filha está feliz, mas hoje vai anoitecer. E quando anoitecer, ela vai ver que a lua está lá ainda, que a lua não está no pescoço dela. E agora? Ele ficou preocupadíssimo, ele tinha medo que a filha dele caísse doente de novo.
e chamou o seu conselheiro, o camareiro Mó. Pode passar. Camareiro, a minha filha finalmente conseguiu a lua, mas ela vai ficar muito triste quando anoitecer e ver que a lua não estava lá. E que a lua no pescoço dela não é a lua do céu. O camareiro ficou pensando, pensou e falou: Vossa Majestade, eu tive uma ideia. E se nós mandássemos fazer um óculos escuros? Mas tão escuro que ela não vai conseguir ver nada, ela não vai nem saber quando está dia e quando está noite. O rei ficou com o rosto vermelho de raiva. Seu sábio, você não sabe que se a princesa não conseguir ver nada, ela vai ficar doente de novo. Ela não vai saber a hora de comer, ela não vai saber nada. E ela vai cair doente de novo. Você não me ajudou em nada. Sai agora daqui. E aí o camareiro saiu correndo. Aí ele chamou pode passar? Aí ele chamou o feiticeiro. Falou: Senhor feiticeiro, a minha filha conseguiu a lua que ela queria. Mas vai anoitecer daqui a pouco. E ela vai ver que não era de verdade. Você pode, por favor, pensar em alguma estratégia para que a minha filha não veja a lua? O feiticeiro plantou uma bananeira para pensar melhor. E quando ele plantou a bananeira, o vestido dele, a sua bata caiu. Ele pensou: tive uma ideia, Vossa Majestade. Pode passar. E se nós cobríssemos todo o castelo com uma tenda preta? Assim a princesa não saberia quando é dia e quando é noite, e não veria a lua no céu. O rei começou a cuspir fogo pelas ventas, ficou furioso, mais do que ele já havia ficado antes. Ele falou: seu feiticeiro de meia tigela, se a minha filha não conseguir pegar a luz do sol, ela vai adoecer de novo. E aí sim é que ela vai falecer. Você não me ajudou em nada, sai agora daqui. E aí ele chamou o matemático. Matemático, por favor, matemático, calcule uma forma da minha filha não conseguir ver a lua. E aí o matemático pensou: Vossa Majestade, e se nós, pode passar, hein? E se nós ateássemos fogos de artifício no céu durante a noite inteira, para sempre? Assim ficaria claro todos os dias. E aí, você não saberia quando é noite e quando é dia. O rei se levantou num gesto de profundo ódio e falou: saia daqui agora, matemático. Se a minha filha não conseguir dormir com os barulhos dos fogos, ela vai adoecer mais uma vez. Você não vai resolver o problema. Passava do entardecer e o rei começou a ver a lua despontando ali no céu. Pode passar, hein? E aí ele estava olhando para o céu, o sol começando a se pôr, a lua começando a nascer, e o bobo da corte apareceu. Bobo da corte, a minha filha vai ver que anoiteceu. E ela vai ficar doente de novo. Toque a música mais triste que você tem para um pai desesperado. E aí, o que seus sábios lhe disseram, Vossa Majestade? Um quer tampar os olhos da minha filha, outro quer tampar as portas do reino, e outro quer fazer com que o céu fique com fogos de artifício a noite inteira. Todas as alternativas deixam a minha filha mais doente. E o bobo ficou assim: eles são sábios, eles sabem de tudo, eles provavelmente estão certos. Mas o senhor já perguntou para a princesa Letícia o que ela acha sobre isso? E disse não. Pode passar? E conforme ele conversava com o bobo, a lua ocupou o seu lugar de destaque no céu. Falou: bobo da corte, anoiteceu de vez. Eu não quero nem ver como está minha filha. O senhor me permite, Vossa Majestade? É claro que sim, você pode ir. Aí o bobo da corte foi lá. Pode passar. O bobo da corte entrou no quarto da princesa Letícia e viu a criança deitada na cama, sorridente, olhando para sua medalha, para o céu, para sua joia, e olhando para a lua, mas com um sorriso de ponta a ponta. Princesa Letícia, você viu a lua no céu? E ela disse: vi sim, bobo da corte. E por que você acha que a lua está no céu e ao mesmo tempo está na sua mão? O que você acha que aconteceu? Ela disse: pode passar. Bobo da corte. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu da vez que caiu meu dente. Meu dente caiu e ele nasceu de novo.
Quando o jardineiro do palácio cortou as flores, no outro mês elas nasceram de novo. Quando o unicórnio perde o chifre na floresta, nasce outro no mesmo lugar. Então, o que aconteceu? A mesma coisa foi com a lua. A lua que você tirou a lua para mim e nasceu outra no lugar. O bobo da corte parou, olhou, e ele ficou até um pouco emocionado com essa explicação. Pode passar? Então, a forma como de se explicar a forma que a lua funcionava, ela ia caindo no sono. E as falas dela iam ficando mais lentas, mais lentas. E aí ela adormeceu. E o bobo da corte cobriu a princesinha. Pode passar. E aí, o bobo da corte foi para a janela do quarto da princesa e olhou a lua cheia, linda no céu, brilhante, brilhante, brilhante. Ele piscou para ela e ele tem certeza que a lua piscou de volta. Essa é a história Luas e Luas, do James Turber, ilustrada pelo Mark Simon. O que essa história diz pra gente? Haviam pessoas sábias, haviam pessoas que sabiam de tudo, havia pessoas que tinham muito conhecimento, mas elas não tiveram a sensibilidade de escutar o que a princesa Letícia queria. A pessoa com menos formações, a pessoa com menos recursos teóricos, teve a sensibilidade de escutar o que a princesa queria, teve a sensibilidade de entrar no mundo da princesa e fazer esse exercício de considerar o que ela queria, considerar o que ela precisava, considerar as necessidades dela antes das suas, antes de abrir assim aquele negócio e falar o seu extenso currículo e não resolver o problema. Pode passar? Porque, trabalhadores, educadores do SUAS, educar é um exercício de escuta antes de qualquer coisa. Essa história diz isso para a gente, né? Que educar é um exercício de escuta. Educar é um exercício de empatia, de alteridade. Nós não educamos, a gente fala, meus meninos, minhas crianças, meus idosos, meus jovens. Mas nós não somos os protagonistas desse processo. Os protagonistas desse processo são os participantes, são os usuários. Isso significa que a gente vai deixar tudo na mão deles, vai ser espontaneísta, vai ser aquela coisa, olha, vocês decidem aí, eu não vou fazer nada. Não. Totalmente pelo contrário. O trabalho é árduo, o trabalho é grande, o trabalho é muito pesado, né? Eu desenvolvi burnout logo quando eu entrei no SUAS, no trabalho concursado, né, no efetivo. Eu desenvolvi burnout porque eu não parava de pensar em atividade, em estratégia. Eu tive que parar. O meu corpo falou, não, você vai parar, você vai cuidar de você antes para você conseguir fazer o seu trabalho direito. E eu entendi que educar é um exercício de empatia, de autoridade. E que o objetivo da gente estar lá é para executar um serviço de qualidade. Se capacitar, se qualificar, aproveitar essas oportunidades como essas para sentar e ter a humildade de dizer, realmente, isso aqui eu não sabia, eu não conhecia esse livro, eu não conhecia esse autor, eu não sei de tudo, né? O que eu posso aprender e o que eu posso ensinar, né? Isso em todas as ocasiões. Pode passar, né? Vou deixar aqui eu abrir o espaço. Terminei certinho às 11 horas. Olha, parabéns para mim. Geralmente eu ultrapasso muitos horários. Eu vou deixar aqui um espaço para vocês falarem alguma coisa, para vocês, enfim, se expressarem, se eu agreguei alguma coisa para vocês, né? Pode passar aí. E vou deixar o meu contato. Esse é meu WhatsApp, 8960619, meu contato. E o meu perfil no Instagram, @ecoasuas. Quase todo dia, não é todo dia, mas quase todo dia, eu compartilho alguma atividade, alguma leitura, alguma reflexão, alguma ideia. Não existem fórmulas prontas, tá, gente? Não existe fórmula pronta para educar. Não existe fórmula pronta para você chegar e fazer o seu trabalho. Se você acha que eu vou chegar aqui e vai dizer, olha, gente, tem um link no Drive, um percurso pronto, de 12 meses para 2024. É só você chegar lá e executar. Deve ter quem faça isso, tá, gente? Mas eu não faço isso e eu acho que não é saudável a gente se basear em percurso pronto, em material pronto, em modelo pronto, porque os territórios são muito diferentes. O território
do centro é diferente do território da periferia. O território ribeirinho é diferente do território quilombola. O território indígena é diferente do território que fica no centro comercial. E as pessoas são diferentes. Enfim, não existem modelos prontos. Eu sou uma pessoa, quando eu fui convidado, eu pensei no nome. E eu pensei em pistas. Por que pistas? São provocações, são estratégias para vocês pensarem e refletirem sobre o trabalho que vocês executam. Sobre o trabalho que vocês executam de forma muito, muito bonita, muito compromissada, e como a gente pode qualificar ainda mais esse trabalho, tá? Agradeço o espaço, tá bom? Agradeço as contribuições e muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz em fazer essa fala aqui com vocês. Muito bom, José Arthur. Parabéns, viu? O Murilo está colocando, com certeza, que estamos contempladíssimos com a sua fala, suas experiências pessoais, que também fazem parte do nosso cotidiano. Muito obrigada. É realmente isso. Muito obrigada por você estar conosco. Acho que tem alguém querendo falar? Aqui na Liberdade. Eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Aline, vou falar um pouco, viu, professor? Eu estou no estado gripal e eu não podia nem estar falando, mas é impossível não conseguir comentar depois dessa sua fala, né? Quanto é importante, né? Você tá falando com a gente a respeito dessas teorias, né? Dos marcos, do SUAS, da política de assistência, o quanto precisa estar atrelado, né, os serviços de convivência a essas seguranças. A gente entender que essa prática, como educadores sociais, elas precisam estar pautada, né, em seguranças, né, principalmente essa do acolhimento, né, e vem fechar aí com essa história que você contou. Às vezes a gente fica complicando demais a vida, né, daquela criança, daquele adolescente, daquele idoso, mas a gente esquece de acolher e perguntar o que estão precisando naquele momento, né? Quais são as suas demandas, né? E principalmente quando você falou da questão quando vem o público prioritário para os serviços de convivência, que são os meninos e as meninas, né? Como você disse, do serviço de acolhimento, dos abrigos, das medidas socioeducativas, o quanto estamos preparados para ouvir, né, essas pessoas que chegam lá já com uma história de vida, e a gente, enquanto educador, a gente tem que se despir dos nossos preconceitos, né, para acolher essas pessoas que mais precisam da gente no serviço de convivência, né? Quando a gente atende uma família que ela tem toda uma questão de vulnerabilidade não só social de renda, mas como você disse, né, são as relações delas não estão boas, e quando a gente precisa acolher essa família e não julgar e não ter preconceito, porque nós somos a referência para essa família, né? Nós temos que ser os trabalhadores do SUAS, como está tipificado, como está colocado na Política Nacional de Assistência Social. A gente precisa entender qual é a nossa intencionalidade enquanto trabalhadores do SUAS com essas famílias, né? Trabalhar essa matricialidade familiar com essa criança, com esse adolescente, com esse idoso, e a gente não pode estar desvinculado de como a gente encara o que essa família está sobrevivendo, o que essa família está passando, a história de vida dela, e que nós precisamos ser muito mais acolhedores do que julgar o porquê essas famílias ou essas pessoas agem daquela forma, né? Então, eu acredito, assim, que às vezes a gente
precisa entender essa função protetiva também que nós temos, né, com nossos usuários, para que a gente possa ofertar realmente um serviço de qualidade. E agradecer você por essa oportunidade, por essa fala maravilhosa, por esse momento muito gostoso, viu? A gente está aqui muito agradecido desse tempo aí, com esse diálogo com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu fiquei muito honrado com o convite e eu procurei me organizar da melhor forma para que esse momento fosse útil, né? Porque está no final do ano, começo do próximo ano, e se alguma coisa que eu disse aqui inspirou algum educador, alguma equipe a usar alguma coisa para o planejamento do ano que vem ou para a avaliação desse ano, eu já estou bem contemplado. Foi muito prazeroso te ouvir, viu, Giserto? Foi muito bom essa manhã nós estarmos contigo aqui conosco, se te ouvir essa história, então fechou com chave de ouro, é realmente esse momento de escutar, né? Alguém tem alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Aproveitar esse momento? Perguntaram sobre a lista, né, de presença. Os inscritos vão... a gente tem uma lista de presença pelo próprio Google Meet, que ele tira, né? E os certificados vão ser encaminhados para quem fez a inscrição no link que nós encaminhamos, tá ok? Então, todos vão receber. Reforçando que essa capacitação está sendo, essa palestra, esse momento nosso, está sendo gravado, tá? E vai ser disponibilizado no YouTube da Secretaria do Bem-Estar Social aqui de Bauru. Ok? Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma colocação. José Arthur, gostaria de agradecer a nossa secretária do município da assistência, ela pediu desculpas, ela não pôde estar presente, tá? Ela ia tentar entrar até no final, mas ela pediu para te agradecer. Tem alguém, acho que quer falar, parece que tem uma mãozinha, né? Ela pediu para te agradecer, né, por esse momento, pela sua dedicação de estar conosco aqui, trabalhadores do SUAS, e foi muito importante entender que todos nós somos educadores, todos nós temos compromisso, e muito obrigada, viu? Um bom final de ano para todos, né? Essa é a nossa última capacitação de 2023. Em 2024, nós possamos, José Arthur, também estar contigo aqui em Bauru, né? Virtual ou presencial, mas novos momentos aí, né? Temos um ano de muita saúde. Muito obrigada a todos. A Ana quer falar? Ana, fique à vontade. Na verdade, agradecer mais uma vez o professor, que a gente realmente possa, todos que estão aqui, acompanhar lá seu blog, né, e aprendendo mais um pouquinho com você. Agradecer a todos que puderam estar aqui hoje participando, né, de mais um encontro, e que a gente possa, em 2024, aí, dentro do nosso planejamento, quem sabe trazer professor aí de forma presencial para umas oficinas, para um diálogo, gente. Muito obrigada. Amém, obrigado. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia.